Segunda Crônicas, capítulo 28. Tinha Acaz 20 anos de idade quando começou a reinar, e 16 anos reinou em Jerusalém, e não fez o que era reto aos olhos do Senhor, como Davi seu pai. Antes andou nos caminhos do rei de Israel, e, demais disso, fez imagens fundidas a Balaíns. Também queimou incenso no vale do filho de Rinom, e queimou seus filho no vale do filho de Rinom, e queimou seus filhos conforme as abominações dos gentios. O Senhor tinha desterrado de diante dos filhos de Israel. Também santificou e queimou incenso nos altos e nos outeiros, como também debaixo de toda árvore verde, pelo que o Senhor, seu Deus, o entregou nas mãos dos reis dos sírios, os quais os feriram e levaram dele em cativeiro uma grande multidão de presos que trouxeram de Damasco também. Foi entregue nas mãos do rei de Israel, o qual o feriu com grande ferida. Porque Peca, filho de Remalias, matou num dia em Judá 120.000, todos homens belicosos, porquanto deixaram o Senhor Deus de seus pais. E Zicrim, varão potente de Efraim, matou Amazias, filho do rei, e Azricam, o mordomo, e a Elcana, o segundo depois do rei. E os filhos de Israel levaram presos de seus irmãos 200.000 mulheres, filhos e filhas, e saquearam também deles grande despojo, e trouxeram o despojo para Samaria. E estava ali um profeta do Senhor, cujo nome era Obed, o qual saiu ao encontro do exército que tinha para Samaria, e lhe disse: Eis que, tirando o Senhor, Deus de vossos pais contra Judá, os entregou nas vossas mãos, e vos os mataste. Com uma raiva tal, chegou até aos céus. E agora vos cuidais em sujeitar vossos filhos de Judá, filhos de Judá, como cativos porventura. Não sois vós mesmos aqueles entre os quais há culpas contra o Senhor vosso Deus. Agora, pois, ouve-me e tornai a enviar os prisioneiros, e trouxeste os presos de vossos irmãos, porque o ardor da ira do Senhor está sobre vós. Então alguns homens, entre os chefes dos filhos de Efraim, Azarias, filho de Joanã, Berequias, filho de Mesilemote, e Equias, filho de Salom, e Amasa, filho de Radai, se levantaram contra os que voltaram da batalha. E lhes disseram: Não fareis entrar aqui estes presos, porque em relação à nossa culpa contra o Senhor, vos intentar acrescentar mais a nossos pecados e as nossas culpas, sendo que já temos tanta culpa, já o ardor da ira está sobre Israel. Então os homens armados deixaram os presos do despojo diante das maiorias e de toda a congregação. E os homens que foram apontados por seus nomes se levantaram e tomaram os presos e vestiram o despojo. A todos os que entre eles estavam nus, e os vestiram e os calçaram, e lhes deram de comer e de beber, e os ungiram, e a todos os que estavam fracos levaram sobre juntos, e o levaram a Jericó, a cidade das palmeiras, a seus irmãos. Depois voltaram para Samaria. Naquele tempo, o rei Acaz mandou pedir aos reis da Síria que o ajudassem. Além disso, também os edomitas vieram e feriram a Judá, e levaram presos em cativeiro também os filisteus, eram sobre a cidade da Campina e do sul de Judá. Tomaram Bet-Semes e Aijalon e Gederote, Jacó e os lugares da sua jurisdição, e Timna e o lugar da sua jurisdição, e Ginzo e o lugar da sua jurisdição, e habitaram ali. Porque o Senhor humilhou a Judá por causa de Acaz, rei de Israel, porque Acaz desviara a Judá, e de todos se deram o pé
ficar contra o Senhor, e veio a ele Tiglat-Pileser, rei da Síria, porém os pôs em aperto e não o fortaleceu, porque Acaz tomou uma porção da casa do Senhor e da casa do rei, dos príncipes, e a deu ao rei da Síria, porém não o ajudou. E ao tempo em que o as apertou, então ainda transgrediu contra o Senhor, ele mesmo, o rei Acaz, porque sacrificou aos deuses de Damasco que o feriram. E disse: visto que os deuses dos reis parceiros os ajudam, eu lhes sacrificarei para que me ajudem. Porém, eles foram a sua ruína e de todo Israel. E ajuntou a casa os utensílios da casa de Deus, e o fez em pedaços, e o fechou as portas da casa de Jerusalém também. Em cada cidade de Judá fez altos para queimar incenso a outros deuses. Assim provocou a ira o Senhor Deus de seus pais. O resto, pois, seus atos de todos os seus caminhos, tanto os primeiros como os derradeiros. Eis que está escrito no livro da história dos reis de Judá e de Israel. E dormiu Acaz com seus pais e o sepultaram na cidade de Jerusalém. Porém, não o puseram nos sepulcros dos reis de Israel. E Ezequias, seu filho, reinou em seu lugar. Então, pessoal, esse foi o capítulo 28, né, de Segunda Crônicas. Espero que vocês tenham entendido que o capítulo 28 de Segunda Crônicas é extremamente para nós, pessoal. Agora, o capítulo 29 de Segunda Crônicas. Tinha Ezequias 25 anos de idade quando começou a reinar e reinou 29 anos em Jerusalém. E era o nome de sua mãe, Abia, filho de Zacarias, e fez o que era reto aos olhos do Senhor, conforme tudo quanto fizera Davi, seu pai. Ele, no ano primeiro do seu reinado, no mês primeiro, abriu as portas da casa do Senhor e as reparou, e os trouxe os sacerdotes e os levitas e os ajuntou na praça oriental. E lhes disse: ouve-me, os levitas, santificai-vos, agora e santificai a casa do Senhor, Deus de vossos pais, e tirai do santuário a imundícia, porque nossos pais transgrediram e fizeram o que era mal aos olhos do Senhor, nosso Deus, e os deixaram e desviaram o rosto do tabernáculo do Senhor. E lhe voltaram as costas. Também fecharam as portas do alpendre e apagaram as lâmpadas, e não queimaram incenso, nem ofereceram holocausto, o santuário ao Deus de Israel. Ele que veio grande ira do Senhor sobre Judá e Jerusalém, e os entregou à perturbação, à assolação e ao assobio, como vos os estáis, vendo com vossos olhos, porque eis que nossos pais caíram à espada, e nossos filhos e nossas filhas e nossas mulheres estiveram, por isso, em cativeiro. Agora me diz nós o ardor na sua ira. Agora, filhos meus, não sejais negligentes, pois o Senhor vos tem escolhido para estar diante dele, para o servirdes, para ser seus ministros e para queimar de incenso. Então, se levantaram os levitas Maate, filho de Amasai, e Joel, filho de Azarias, dos filhos dos Coatitas, e dos filhos de Merari, Quis, filho de Abide, e Azarias, filho de Jealelel, dos Gersonitas, Joá, filho de Zima, e Eden, filho de Joá. E dentre os filhos de Elisafã, Zirim e Zeiel, e dentre os filhos de Asaf, Zacarias e Matanias, e dentre os filhos de Remã, Jeiel e Simei, e dentre os filhos de Gedutum, Semaias e Uziel, e juntaram seus irmãos e santificaram-se e vieram, conforme o mandado do rei, pelas palavras do Senhor, para purificarem a casa do Senhor. E os sacerdotes entraram dentro da casa do Senhor para purificar e tiraram para fora, ao pátio da casa do Senhor, toda a imundícia que acharam no templo do Senhor, e os levitas tomaram para levarem para fora o ribeiro de Cedron. Começaram, pois, a santificar ao primeiro do mês primeiro e ao oitavo dia do mês, que vieram ao alpendre do Senhor. E
santificaram a casa do Senhor em 8 dias. No dia 16º do primeiro mês, acabaram. Então entraram para dentro ao rei Ezequias e disseram: já purificamos toda a casa do Senhor, como também o altar do holocausto, com todos os seus utensílios e a mesa da proposição, como todos os seus objetos, também todos os objetos que o rei Acas no seu reinado lançou fora a sua transgressão, já preparamos e santificamos, e eis que estão diante do altar do Senhor. Então o rei Ezequias se levantou de madrugada e ajuntou os maiorais das cidades e subiu à casa do Senhor. E trouxeram 7 novilhos, e 7 carneiros, e 7 cordeiros, e 7 bodes para sacrifício expiatório pelo reino e pelo santuário e por Judá. E Ezequias disse aos filhos de Arão, os sacerdotes, que os oferecessem sobre o altar do Senhor. E eles mataram os bois, e os sacerdotes tomaram o sangue e os aspergiram sobre o altar. Também mataram os carneiros e aspergiram o sangue sobre o altar. Semelhantemente, mataram os cordeiros e aspergiram o sangue sobre o altar. Então trouxeram os bodes para sacrificar pelo pecado perante o rei da congregação e lhe impuseram as mãos. Os sacerdotes os mataram e com o seu sangue fizeram a expiação do pecado sobre o altar para reconciliar a todo Israel, porque o rei tinha ordenado que se fizesse aquele holocausto e sacrifício pelo pecado por todo Israel. Depois os levitas na casa do Senhor com símbolos, com alaúdes e com harpas, conforme o mandado de Davi e de Gade, o vidente do rei, e do profeta Natã, porque este mandado fez o Senhor por mão de seus profetas. Estavam, pois, os levitas em pé com os instrumentos de Davi, e os sacerdotes com as trombetas, e deu ordem a Ezequias que oferecessem o holocausto sobre o altar, e ao tempo em que começou o holocausto, começou também o canto do Senhor, com as trombetas e com os instrumentos de Davi, rei de Israel. E toda a congregação se prostrou quando cantava o canto e as trombetas tocava. Tudo isso até o holocausto se acabar. Então o rei Ezequias e os maiorais disseram aos levitas que louvassem o Senhor com as suas palavras de Davi e de Asaf, o vidente, e o louvaram com alegria e se inclinaram e adoraram. Respondeu Ezequias e disse: agora vos consagrastes ao Senhor, chegai-vos e trazeis sacrifício e oferta de louvor à casa do Senhor. E a congregação trouxe sacrifício e oferta de louvor, e todo o que tinha essa vontade do coração trouxe holocaustos. E o número dos holocaustos que a congregação trouxe foi de 70 bois, 100 carneiros, 200 cordeiros, tudo isso em holocausto para o Senhor. Houve também de coisas consagradas 600 bois e 3.000 ovelhas. Eram, porém, os sacerdotes muito poucos, e não podiam esfolar todos os holocaustos, pelo que seus irmãos, os levitas, os ajudaram até a obra se acabar, e até que os outros sacerdotes com as ofertas de vinho para os holocaustos. Assim se estabeleceu o ministério da casa do Senhor. E Ezequias e todo o povo se alegraram por causa daquilo que Deus tinha preparado para o povo, porque apressuradamente se fez a obra. Então, pessoal, esse foi o capítulo 29, né, de 2 Crônicas. Espero que vocês tenham entendido porque o capítulo 29 de 2 Crônicas quis transmitir para nós, pessoal. Agora, o capítulo 30 de 2 Crônicas, pessoal. Depois disso, Ezequias enviou mensageiros por todo Israel e Judá, e escreveu também cartas a Efraim e a Manassés que viessem
à casa do Senhor a Jerusalém para celebrar a Páscoa ao Senhor de Israel, porque o rei tiveram ser com os seus maiorais e com toda a congregação em Jerusalém para celebrar a Páscoa no segundo mês. Porquanto no mesmo tempo não a puderam celebrar, porque se não tinham santificado bastante sacerdotes, e o povo se não tinha juntado em Jerusalém. E foi isso reto aos olhos do rei, por todo Israel, desde Berseba até Dan, para que viesse a celebrar a Páscoa ao Senhor de Israel, a Jerusalém, porque muitos a não celebrado, como estavam escritos. Foram, pois, os correios com as cartas nas mãos do rei e dos seus príncipes por todo Israel e Judá, segundo o mandado do rei, dizendo: Filhos de Israel, convertei-vos ao Senhor Deus de Abraão, Isaque e de Israel, para que ele se volte para aqueles que vós escaparam das mãos dos reis de Assíria, e não será como vós, pais, com vossos irmãos que transgrediram contra o Senhor, Deus de seus pais, que os pôs em assolação, como os vestes. Não endurçais agora a vossa serviço, como vossos pais, dai a mão ao Senhor, e vinde ao santuário que ele santificou para sempre, e servir ao Senhor vosso Deus, para que o ardor da sua ira se desvie de vós. Porque em vossos convertendo ao Senhor, vossos irmãos, vossos filhos acharão misericórdia perante o Senhor, perante os que o levaram cativos e tornaram a essa terra, porque o Senhor vosso Deus é piedoso e misericordioso, e não desviará de vós o rosto se vos converteis a ele. E os correios foram passando de cidade em cidade pela terra de Efraim e Manassés até Zebulun. Porém, riram-se e zombaram deles. Todavia, alguns de Azer e de Manassés e de Zebulun se humilharam e vieram a Jerusalém. E em Judá esteve a mão de Deus, dando-lhes um só coração para fazer o mandado do rei dos príncipes, conforme a palavra do Senhor. E juntou-se mães Asmo no segundo mês, uma muito grande congregação. Levantaram-se e tiraram os altares que havia em Jerusalém. E também tiraram todos os vasos de incenso e os lançaram em Bet-Cedron. Então sacrificaram a Páscoa no dia 14º do segundo mês, e os sacerdotes e os levitas se envergonharam e se santificaram. E trouxeram holocausto à casa do Senhor e puseram-se no seu lugar, segundo o seu costume, conforme a lei de Moisés, o homem de Deus e os sacerdotes. Aspergiram o sangue, tomando-o das mãos dos levitas, porque havia muitos na congregação que se não tinham santificado, pelo que os levitas estavam encarregados de matarem os cordeiros da Páscoa, por todo aquele que não estava limpo, para o santificarem ao Senhor, porque uma multidão do povo, muitos de Efraim e Manassés, e Isacar e Zebulun, e se não tinham purificado. E contudo comeram a Páscoa, não como está escrito. Porém, Ezequias orou por eles, dizendo: O Senhor, que é bom, faça reconciliação com ele. Tenha preparado o coração para buscar ao Senhor, Deus, o Deus de seus pais. Ainda que não esteja purificado, segundo a purificação do santuário, e ouviu o Senhor a Ezequias e sarou ao povo. E os filhos de Israel, que se acharam em Jerusalém, celebraram a festa dos pães há 7 dias, com grande alegria, e os levitas e os sacerdotes louvaram bem alto ao Senhor, dia após dia. E Ezequias falou benignamente a todos os levitas que tinham entendimento no bom conhecimento do Senhor, e comeram as ofertas na solenidade por 7 dias, oferecendo ofertas pacíficas e louvando ao Senhor Deus de seus pais. E tendo toda a congregação, você a celebrar 7 dias,
com alegria, porque Ezequias, rei de Judá, apresentou à congregação 1.000 novilhos e 7.000 ovelhas. Os príncipes apresentaram à congregação 1.000 novilhos e 10.000 ovelhas. E os sacerdotes se santificaram em grande número. E alegraram-se toda a congregação de Judá, e os sacerdotes, os levitas e toda a congregação de seus pais, os que vieram de Israel, como também os estrangeiros que vieram até de Israel, e os que habitavam em Judá. E houve grande alegria em Jerusalém, porque desde os dias de Salomão, filho de Davi, rei de Israel, tal não houve em Jerusalém. Então, os sacerdotes e os levitas se levantaram e abençoaram o povo, e a sua voz foi enviada, porque a sua oração chegou até a sua santa habitação aos céus. Então, pessoal, esse foi o capítulo 30, né, do livro de 2 Crônicas, né? Espero que vocês tenham entendido o que o capítulo 30 de 2 Crônicas quis transmitir para nós, pessoal. E passando para avisar vocês, amanhã vai ser do capítulo 31 ao capítulo 33, tá, pessoal? De 2 Crônicas, tá, pessoal? Então, espero que vocês tenham gostado da live. Se você gostou, não esquece de deixar o like, tá, pessoal? Não esquece de compartilhar com seus amigos, tá, pessoal? Se você não for inscrito, se inscreve aqui, ativa o sininho de notificação para você perder nenhum vídeo, tá, pessoal? Todas as lives. Se você não for inscrito no meu canal, reserva. Se inscreve lá, ativa o sininho de notificação para você perder também nenhum vídeo no meu canal, reserva, tá, pessoal? Então, até amanhã no mesmo horário, pessoal.